Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula e a aula de hoje é no tema Páscoa, né? Trouxe para vocês aqui um mini cestinho de cenoura, quer dizer, uma mini cenourinha em formato de cachepozinho, que é bem bacana para vocês colocarem bombons ou até mesmo ovinhos pequenos, né, de chocolate para vocês dar de lembrancinha, ou até mesmo vender essa peça aqui e ganhar um dinheirinho extra aí na Páscoa. Então, vamos lá conferir nossos materiais. Ó, utilizei tesoura, um par de olhos com travinha de segurança. Se não tiver, vocês podem também fazer o bordadinho dos olhos. Agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. 3 tirinhas na cor verde de 10 centímetros cada uma, 10 a 12 centímetros aproximadamente. E um fio na tonalidade da cenoura, né, no tom de laranja. Esse aqui tá mais pro cenoura mesmo, na verdade, mas se não tiver essa cor, vocês podem usar uma outra cor parecida. Esse fio de malha aqui é um resíduo têxtil, não é fio premium. Ele é um fio bem fininho, muito fino mesmo. Ele é gostosinho de trabalhar, uma malha bem macia. E eu vou utilizar a agulha 6 milímetros para trabalhar com esse fio. Vamos dar início aqui pelo fundo do cestinho, né, do mini cachepozinho. Vamos fazer um anel mágico, aquele que eu ensino que é super fácil, onde vocês vão fazer o nó. Um nó comum, né? Daí, vocês vão ajeitar aqui o fiozinho na mão de vocês, né? Ajustou, pronto, passa a agulha aqui dentro e vamos pescar aqui a linha, vamos dar aquele nozinho para segurar a linha, né? O fio aqui de malha. E vamos subir aqui mais uma correntinha. Fiz 2 correntinhas e agora laço na agulha, venho dentro do anel e vou fazer agora 8 meio pontos altos aqui dentro. Então, fiz o meu primeiro. Aí, agora eu vou fazer o meu segundo, terceiro, vou aumentar aqui pra vocês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo meio ponto alto. Vou puxar aqui aquela sobrinha para fechar bem o anelzinho. Aí, vou vir aqui naquela segunda correntinha onde a gente subiu e vou fazer um ponto baixíssimo. Já vou passar esse fiozinho aqui por dentro para ele já ir arrematando. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, aí eu vou fazer uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha. E agora, aqui no próximo buraquinho, né, que eu fiz o ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Então, aqui no ponto seguinte a ele, nós vamos fazer 2 pontos, 2 meio ponto altos aqui dentro. 1 e 2 meio ponto alto. Então, agora a gente vai trabalhar fazendo 2 em cada, 2 meio pontos altos aqui em cada ponto de base aqui, até a gente chegar aqui. Então, aqui já fiz os meus 2 e vou continuar fazendo 2 em cada. Laça na agulha, vem aqui no buraquinho, puxa, fica com 3, laça, fecha os 3. Laça na agulha, vem dentro do ponto de base, puxa, fica com 3. Aí, laça novamente e fecha os 3. Vou pro seguinte, faço a mesma coisa. Laço, venho dentro, puxo, fecho 3. Laço de novo, vou lá dentro, puxo, fico com 3, fecho 3. E vou fazer isso por toda aqui a extensão. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra ver. Bem, finalizei aqui a minha segunda carreira. Na primeira, eu fiz 8 pontos, 8 meio ponto alto dentro. Na segunda, eu fiz 2 em cada, 2 meio ponto alto em cada ponto de base. Exceto aqui no último, que eu fiz 3 meio ponto alto aqui dentro, para que ele ficasse mais próximo aqui na hora aqui da gente fechar aqui a carreira. Então, se você fizer 2 pontos e ele ficar com muito espaço aqui, isso vale pro fio de malha. Se vocês utilizar um barbante ou outro fio aí, talvez não haja a necessidade de vocês fazer 3 nesse aqui. Como eu tô trabalhando com um fio de malha e ele é muito fino, então eu vou precisar botar 3 nesse último aqui pra dar aqui o espaço bacana pra fazer o fechamento, senão ele vai começar a fechar assim. Então, aqui no último, eu vou colocar mais um, né? Eu já tinha colocado 2, vou colocar mais um pra que ele se aproxime aqui
da primeira carreira, né? Onde eu fiz pra gente fazer aqui o fechamento e ele não ficar encolhendo. Então, eu fiz aqui o meu terceiro, venho aqui naquela segunda correntinha que a gente subiu e vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Aí, já faço um ponto baixíssimo. Feito isso, esse cestinho aqui eu já paro aqui. São só 2 carreirinhas, né? São 2 voltas, né? A primeira com 8, depois a segunda quando fica com 16. Na verdade, com 17, porque eu acrescentei mais um ponto aqui. Trabalhando com um fio mais fino, não precisa colocar esse terceiro. Então, agora eu vou fazer aqui uma volta toda de ponto baixíssimo, em torno aqui, pra gente fazer uma bordinha, pra que ele fique assim, mais larguinho, né? Na hora da gente fazer o cestinho, ele também fica mais firme. Então, fiz aqui meu primeiro ponto baixíssimo, vou aqui pro próximo, puxo de novo, né? Dou uma esticadinha e venho, passo pelo fio, pela laçada da agulha. E continuo fazendo aqui ponto baixíssimo, na toda a extensão aqui do nosso fundo, aqui do nosso disquinho do cesto. É bem simples, ó, passa a agulha, traz o fio e passa dentro. Passa a agulha lá, traz o fio, passa por dentro. Então, vou fazer isso aqui em toda a volta e retorno com vocês pra gente começar aqui a subir as paredinhas aqui do nosso mini cachepô de cenourinha. Então, vou aqui e já volto com vocês. Então, eu terminei aqui, né? Fiz aqui até a última e aqui já é a primeira onde eu comecei. Então, aqui a gente vai cortar o fio, aproximadamente uns 10, 15 centímetros sobrando. Puxa aqui essa perninha. Aqui eu vou utilizar aquela agulha de tapeçaria que eu pedi no início. Venho aqui, vou passar aqui naquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Passo pra lá. Depois, passo novamente por dentro de onde eu saí. Aqui, ó, entrei aqui, né? Saí daqui, vim, passei por aqui e agora eu vou entrar de volta nele. E vou sair aqui atrás, ó. Entrei de volta nele. E aqui eu vou fazer os arremates, né? Os ajustezinhos aqui pra ele ficar certinho, iguais aos outros pontos. O ideal é que vocês já façam todos esses acabamentos antes de iniciar a subida aqui das paredinhas do cesto. Assim, fica mais fácil para fazer esses arremates aqui. Pronto, aqui a gente já tem o fundo do nosso cestinho. Agora, nós vamos dar início aqui às paredinhas dele. A gente vai trabalhar agora na lateral do disco, né? Aqui é o fundo, né, dele, aqui a parte de dentro e agora aqui a lateral. A gente vai trabalhar naqueles pontos, naquele meio ponto alto que a gente fez, que são esses pontos aqui, né? Aquela primeira volta, né? Primeira volta, segunda, a gente vai trabalhar nos pontos da segunda carreira. Então, a gente vai enfiar a agulha aqui dentro, vai puxar o fiozinho e vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base aqui. Então, passo a minha agulha aqui. E vou aproveitar e pegar mais uma perninha aqui daquele ponto. Eu posso só pegar também essa perninha aqui, mas o cestinho ele vai ficar meio molinho. Então, para ele ficar mais estruturado, eu vou pegar essas 2 perninhas. Puxo e fecho. Aí, vou pro próximo, pegando as 2 perninhas aqui do fio. Puxo e fecho. Vou pro próximo. Puxo, fecho. Próximo. Passo a agulha aqui, ó, pego essa perninha primeira, depois a segunda perninha. E trago o fio e fecho. Vou trabalhar aqui o ponto baixo. Então, vou fazer isso aqui por toda a volta aqui, até terminar. Quando eu estiver chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente dar início aqui a segunda volta na parede do cestinho, do cachepózinho. Então, é isso que vocês vão fazer, dá toda a volta. Aqui você já pode ir arrumando assim, ó, pra ele já criar, né, a forminha do mini cestinho. Então, vou dar continuidade aqui no meio e já volto com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira, né, da minha primeira volta. E agora, nós vamos fazer o fechamento invisível. Então, venho com a minha agulha, né, parei aqui, deu uma suave puxadinha pra deixar aqui um pouquinho a laçadinha.
Aí, venho com a minha agulha por dentro aqui, ó. Aqui é aquele primeiro ponto que a gente fez, né? Então, venho aqui, ó, na parte aqui do elo dele. Passo minha agulha por aqui. Ainda com o auxílio da minha mão, eu levo essa laçadinha pra lá, pra aqui, pra agulha. Puxo ela lá pra dentro. Dá uma ajustadinha, se vê que tá muito frouxa, dá uma puxadinha aqui, ó. Diminui essa laçadinha pra não ficar muito frouxa. Aí, aqui eu vou vir dentro daquele último ponto baixo que a gente fez. Passo minha agulha aqui por dentro dele. Ainda segurando aqui, né, aquela laçadinha, passo a agulha aqui por dentro da laçadinha e venho e trago o fio do novelo aqui pra frente, ó. Por dentro daquele ponto onde a gente introduziu a agulha. Feito isso, eu já vou dar uma laçadinha aqui, né, no fio do novelo e fechar. Aí, já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Centrado porque ele está dentro do ponto, né? Então, a gente passa a agulha por dentro aqui do Vzinho desse pontinho e aí faz o ponto dentro dele. Aí, vou pro próximo, ó, venho aqui dentro do Vzinho do próximo ponto, puxo meu fio, fico com 2, laço e fecho. Fiz aqui meu segundo ponto baixo centrado. Vou pro terceiro, mesma coisa, passo a agulha por dentro, puxou, fechou. Como que eu sei se eu tô fazendo ponto baixo centrado corretamente? Eu vou passar aqui minha agulha. Quando você faz isso, se você tiver alguma dúvida, é só olhar aqui por dentro. Se você vê que a tua agulha passou bem no meio do ponto, que ficou uma perninha do ponto pra cá e a outra pro outro lado, tá correto o seu ponto. Pode continuar que tá certinho. Então, é assim que você verifica. Então, vamos lá. Passei minha agulha, trago o fio, laçou, fechou. Nós vamos trabalhar aqui 7 carreirinhas, né? 7 voltas nesse ponto. Tudo no ponto baixo centrado. Então, aqui já é a minha segunda carreira. Aí, eu vou fazer mais 5, né? Carreirinhas dessa, fazendo... E ao final de cada carreirinha, a gente vai trabalhar o fechamento invisível, conforme eu expliquei aqui, né? Na primeira volta. E, após fazer as 7 voltas, a gente finaliza, né, o cestinho. Então, eu vou dar continuidade aqui, fazer as minhas 7 voltas e volto com vocês pra gente fazer aqui a parte final e colocar os olhinhos aqui da nossa cenourinha. Então, pessoal, já finalizei aqui as minhas 7 carreirinhas de pontos baixos centrado, né? E agora, eu já cortei aqui meu fio também, então, depois que eu faço isso, né, fiz o último aqui e cortei meu fio, vou puxar aqui, né, tirar daqui de dentro. Aí, vou pegar a agulha de tapeçaria. E nós vamos fazer aqui o fechamento dele, pra ele ficar bem bonitinho. Então, venho aqui, ó, naquele ponto, primeiro ponto, passo minha agulha de fora pra dentro. Feito isso, eu venho e entro novamente de onde eu saí, né? Eu saí daqui, fui lá por fora e entrei. Aí, eu passo aqui. Na verdade, vou vir de dentro e entrando novamente de onde eu saí. Só que pra fazer um acabamento legal, eu venho pra parte de dentro aqui. Aí, já vou entrar e sair aqui na parte de dentro, pra já ir arrematando esse fio. Aí, vai ajustando assim com a mão, né? Pra que fique bonitinho o ponto. E aí, a gente vai esconder aqui esse excesso de fio dentro aqui da trama. O acabamento ficar bem bacana. Dá uma ajeitadinha. Esse fio aqui é um fio que ele tem elasticidade, né? Ele tem elástico, então ele fica amassando um pouquinho. Aí, vou cortar agora esse excesso. Vamos colocar aqui o cabelinho ou as folhinhas da nossa cenourinha, do nosso cestinho, mini cestinha de cenoura. Escolhe o ladinho aí que ficou mais bonitinho, aí vocês vão colocar as folhinhas. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, né, as tirinhas de 10 centímetros ou 12. Posiciono aqui, passo minha agulha, puxo aqui pra fora. E agora, eu vou passar aqui por dentro. Passei um e passei outro. Vou dar uma ajustadinha, puxar direitinho, né, dar uma apertadinha. Agora, eu não vou fazer nesse próximo, vou pular um aqui, venho no outro. Faço a mesma coisa, dobro assim, pulo um, venho no próximo. Faço a mesma coisa, passo aqui por dentro.
vocês deixam em até 12 centímetros. Eu deixei 10, ficou um pouquinho curto, mas ainda assim dá pra trabalhar com 10. Só que eu acho que ficou curto demais, talvez 12, ou até um pouquinho maior seja o ideal. 12 a 15 centímetros. Ó, fiz o segundo, aí vou pular o próximo e venho no último aqui e coloco o terceiro. Prontinho, fiz os 3, né? Coloquei as 3 folhinhas, ou cabelinho, como quiser. Pronto, então agora vamos colocar os olhinhos. Se vocês quiserem também, vocês podem bordar, né? Pegar uma linha preta e bordar os olhinhos. Ou colocar mesmo, né? Eu acho que assim fica mais rápido. Se vocês tiverem os olhinhos, é bom vocês colocarem. Esse aqui é tamanho 9 milímetros. Pode ser tanto maior como menor, como, né? Bote o gosto de vocês aí. Então, como que eu vou saber onde colocar no local certinho? Eu fiz aqui, coloquei uma folhinha aqui, pulei uma, coloquei outra aqui no meio, pulei outra e coloquei outra no final. Então, os olhinhos nós vamos centralizar naquelas duas carreirinhas, nas duas fileirinhas aqui, onde nós não colocamos né, aqui a folhinha. Então, venho aqui, ó, pego conto 1, 2, no terceiro ponto eu coloco um olhinho. Se vocês quiserem fazer sobrancelhas, aí vocês podem colocar ali um pouquinho pra baixo. Se quiser fazer uma sobrancelhinha pra dar mais expressão no rostinho, pode ser também. Eu vou só colocar os olhinhos da minha, não vou fazer sobrancelhas, então vou botar aqui mesmo, aqui em cima. Coloquei um aqui, coloquei o outro aqui, na mesma altura do outro lado. Aí agora é só colocar, né, as travinhas de segurança. Venho aqui dentro e travo ele. Pronto, ó, travei o primeiro. E agora eu vou travar o outro. Prontinho. Pode acertar também aqui as folhinhas com a tesoura para que fique todas da mesma altura. Se quiser, pode fazer também uma boquinha, pode bordar, pode colocar cílios, né? Aí vocês usam a criatividade de vocês e, enfim, pode fazer aí a cenourinha de vocês do jeitinho que vocês quiserem, do jeito de vocês. E assim que ficou, né? A cenourinha que eu fiz pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares. E é isso, pessoal. Para quem assistiu até aqui, eu agradeço de coração. Muito, muito obrigada. E se você, é óbvio, estiver ouvindo, deixa aqui nos comentários dicas e sugestões para as próximas aulas, ok? Um abraço, um beijo, até a próxima e feliz Páscoa para você e sua família. Para fazer a cenourinha de cabelo comprido, né? Aqui de um cabelinho amarradinho dos lados, eu cortei aproximadamente 25 a 30 centímetros do fio verde, né? Somente 2 tirinhas. Dobrei ao meio. E coloquei aqui nas laterais, né? Uma carreirinha depois dos cílios aqui, né? Depois dos olhos, né? Passou aqui uma fileirinha na próxima. Então, aqui passo essa fileira, eu venho nessa. E introduzo aqui. Próxima. Prontinho, aqui a gente vai cortar o excesso, né? Aqui a gente pode colocar também, se quiser, um lacinho ou uma florzinha. Faz uma florzinha com uma linha mais fina e coloca aqui também no cabelinho. Pra dar mais um charminho. Prontinho, ó, que bonitinho que ficou esse. Então, aqui nós temos, né, 3 opções.
Com os olhinhos bordados, com o olhinho de trava de segurança.